18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. A gente já começa agradecendo a sua companhia aqui no 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Boa noite. Agora deu. Boa noite para todos que já nos acompanham a partir de agora. Até às 19 horas. Estamos começando mais um 18 horas. Tem ingresso para cinema hoje? Tem sim, aquele esquema, né, gente? Você já sabe. O primeiro Passou, parou, já era. Exatamente. Passou, parou, já era. Então levou. Pega o seu ingresso e olha, não esquece que você pode participar também, mandando mensagem de texto, uma foto, áudio, comentando aqui com a gente pelo 994-887592, né, Karine? Que é o nosso WhatsApp. Vale Perfeito. também a sua participação para quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Lembrando, gente, parou, levou ingressos, um par de ingressos para o cinema do grupo UCI. Então, para você que está passando agora na porta da Rádio Mix, aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, para e leva o seu ingresso. E um bom filme. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. ONG Internacional aponta Manaus como a capital mais violenta do país. O levantamento também coloca Manaus no ranking das 50 cidades mais violentas do mundo. Depois de impasse, o governo federal decide adiar a prova do concurso unificado. Polícia Federal intensifica ações contra o desmatamento na região metropolitana de Manaus. 18 horas. Esses e outros assuntos a partir de agora, no 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 3 de maio, e o ano é 2024. 18 horas. Olha, uma ação de bastante sensibilidade. O governo federal decidiu adiar o concurso público nacional unificado, né? Após as chuvas que deixaram quase 40 mortos lá no Rio Grande do Sul e temporais atingirem Santa Catarina nos últimos dias e nesta sexta-feira. As provas seriam realizadas agora, no próximo domingo. E no total são 2,1 milhões de inscritos que vão disputar 6.640 vagas. Só no Rio Grande do Sul, 86 mil pessoas se inscreveram para fazer as provas do concurso unificado. Aqui no Amazonas, são 59.276, ou melhor, 276 inscritos no Enem, né? 59.276 inscritos que estão no Enem dos concursos, como é conhecido, de acordo com as informações do Ministério da Gestão e da Inovação. E o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos, acompanhou a coletiva agora há pouco do ministro da Educação sobre o assunto e vai trazer pra gente as atualizações e os detalhes daqui a pouco, ainda na edição de hoje. 18 horas. E vamos falar sobre os bastidores da política com Cíntia Blink, que já está aqui ao nosso lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, essa visita do ex-presidente Bolsonaro aqui em Manaus, que está dando muito assunto, está rendendo meme, está rendendo burburinho e tudo mais. Bom, Blink, teve gente que virou meme, inclusive, né? Acho que o assunto mais comentado é esse. Infelizmente, não era a intenção, mas o meme foi engraçado. Conta. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, vinda de Bolsonaro, a gente falou tanto sobre isso, né? Acho que desde a semana passada a gente tá falando. Teve o problema lá no banner que foi colocado na ponte do Rio Negro. E agora chegou o dia que Bolsonaro chega, ele e Michele Bolsonaro, ex-presidente, ex-primeira-dama. E o evento começou hoje pela manhã começou ali na chegada realmente de Bolsonaro no aeroporto, já tinha gente esperando por ele, durante a carreata e agora de noite vai ter mais, né? Daqui a pouquinho a gente até vai entrar com André Meirelles, trazendo aí ao vivo informação de lá, da Arena Amadeu Teixeira. Sobre esse primeiro momento de Bolsonaro por aqui, a gente teve uma divisão entre Bolsonaro e Michele, eles não ficaram juntos. Ele esteve com Alberto Neto, com a Débora Menezes, você falou do meme, né? Então não tem como esquecer esse nome. Alguns vereadores, enfim, foi uma agenda. A agenda oficial, Karime e Cid, e você que está ouvindo a gente, é sobre o encontro estadual do PL. A gente, que não é bobo nem nada e está acompanhando isso há um tempão, sabe que a vinda de Bolsonaro aqui tem um propósito muito claro, que é o apoio dele ao pré-candidato do PL, Alberto Neto.
Entretanto, Alberto Neto, pelo menos até o presente momento, e aí eu posso até ouvir a opinião dos senhores da mesa aí também, ele sumiu no evento. Pois é, eu não vi, eu não o vi na foto, ele recebendo o Não, ele Bolsonaro. Aparece, né? Assim, mas, ao lado. Mas muito tímido. Mas ele não ganhou espaço. Por enquanto, né? Ele ainda não ocupou o espaço que deveria, ainda não ocupou o lugar dele como a pessoa do Bolsonaro, né? Não pegou essa voz. Não teve o destaque, né? Como o meme, infelizmente, abafou tudo. Então, o que foi o assunto? A Débora Menezes, porque claro que a gente tá na rádio, não vai estar para ver o vídeo, mas provavelmente você teve acesso aí, porque isso rodou o dia inteiro, que foi Débora Menezes tentando chegar ao lado de Bolsonaro, e aí o segurança faz o papel de segurança dele. E ela se espremendo, abaixada, então se esfregando abaixa, assim, né? Abaixada, esquisito, tentando furar, né? Assim, uma imagem constrangedora da pessoa toda amarrada ali, tentando passar de um canto do outro para aparecer do lado. É essa aí, constrangedora. Foi o que eu mais vi nos comentários desse vídeo, que ficou constrangedor, porque Débora Menezes é uma mulher, é uma deputada e claramente tentando ficar ao lado de Bolsonaro com o propósito que o Bolsonaro era a grande estrela ali do evento naquele momento. Ela ficar ao lado nas dele fotos. Era importante. Então aquele papel de papagaio de pirata que chama? Quando Sim, aparece no ombro, papagaio de pirata. Esse lugar estava disputadíssimo. Tanto que Débora fez essa ação que ela fez, que a gente viu, e pegou muito mal pra ela. E não só pegou muito mal pra Débora, como apagou um pouco do evento. Claro que o evento tá só começando, né? A gente ainda vai ter agora de noite, amanhã com Michele, mas por hora a gente não tá vendo foi esse, Alberto Neto conseguir esse apoio, pelo menos para quem tá acompanhando pelas redes, pelas notícias. É difícil, porque havia uma programação, a semana inteira de Alberto Neto foi ele falando disso, junto com outras pessoas ali do PL. Acho que havia uma expectativa e não sei, pra mim ela ainda não foi cumprida, né? Esse resultado que era o esperado, eu ainda não vi acontecer, mas vamos continuar acompanhando. O evento vai começar às 7 da noite lá na arena, mas o convite, inclusive, pro credenciamento para a imprensa era o pré-lançamento do candidato para a Prefeitura de Manaus, ou seja, realmente isso a gente não viu esse protagonismo ainda. Ainda, bora ver agora de noite, né? Sim. Cid tão calado, que diferente. Eu tô, na verdade eu tô juntando as peças desse quebra-cabeça que vocês montaram tão bem aqui, e realmente acompanhei vídeo, vi tudo que vocês falaram, e passou um filme na minha cabeça agora, exatamente porque uma pessoa comenta, depois de tudo isso, né, que nós deixamos de falar aqui, que não é só a questão do Bolsonaro vir a Manaus apoiar Alberto Neto. Bolsonaro também coloca a sua imagem, né, à disposição das pessoas, para ele também, claro, juntar isso via vídeo e formar um material muito bom para uma eventual campanha, para um eventual... Ele também ganha, né? Sem evidente, dúvida. claro. É um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha, não existe, lógico. Aqui, né? Mas enfim, Blink, depois de tudo isso, né? Depois de toda essa conversa, nessa sexta-feira o Alberto Neto ganhou o apoio de 2 novas igrejas para sua pré-campanha. O apóstolo Valdemiro Santiago abandonou o prefeito Davi Almeida e embarcou no barco de Alberto Neto, Blink. A gente falou disso aqui, realmente. Só que aí, dessa vez, o que aconteceu? Davi Almeida perdeu o apoio de mais uma igreja evangélica. E quando a gente fala em eleição, a igreja tem um papel importante, viu? Querendo ou não, igreja, pastores, apóstolos, enfim, esses líderes, eles têm realmente uma voz, eles são ouvidos por essa... lideranças, né? Eles são lideranças que têm uma força, não é só um líder, né? Um pastor tem uma autoridade de quase um pai ali, alguém que você deve seguir na vida. Então, é uma pessoa que tem uma importância muito grande. Então, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, tá numa crise santa. Foi assim que chamou Tiago Botelho, que trouxe pra gente essa informação no blog do Botelho, perdão. Ele falou que o mandatário perdeu 4 igrejas evangélicas ao todo, e ele tá falando que a nova Igreja Batista e o Ministério Internacional da Restauração. O Ministério Internacional da Restauração é justamente o que o Cid falou, que tá com o Alberto Neto. E também a Universal, Ministério Internacional e a Universal. Então,
estamos vendo aí um prefeito Davi Almeida que tem o discurso religioso, enfim, muito na ponta da língua desde o começo em que ele assume, né? Ele traz a igreja, ele fez oração quando assumiu na Câmara Municipal de Manaus, cantou música evangélica lá na Câmara Municipal quando ele assume. Então, ele tem, essa é uma característica que ele tenta trazer forte, mas parece que agora essa imagem não vai ser onde ele vai poder caminhar, pelo menos num primeiro momento. A gente ainda está distante da campanha de fato, mas agora o que a gente está conseguindo ver é que as igrejas estão deixando o Davi Almeida como, eu não sei se segunda opção, talvez, mas não estão com ele nesse momento. Pelo menos nesse momento, né? O que se vê. Gente, é difícil mudar, né? É difícil, de repente, conseguir de novo esse apoio. A Igreja Mundial do Poder de Deus, que é do Valdomiro. É a informação que me passaram aqui, Blink. Exatamente. Né? E o prefeito Davi Almeida, ele respondeu ao Ministério Público que uma viagem para o Caribe, que nós falamos, toda a imprensa, todos falaram a respeito dessa viagem, não tinha caráter institucional. Conta pra gente como é que tá essa história. Pois é, o Ministério Público, ele tá investigando esse assunto, ele recebeu denúncia, tanto foi assunto durante muito tempo em muitos jornais e nacionalmente. Então o Ministério Público tá apurando essa história e pediu que Davi Almeida, prefeito de Manaus, fizesse uns esclarecimentos ao que ele fez no ofício. Ele não foi ao MP, ele escreveu isso e aí o que ele respondeu foi sobre que foi uma viagem que não era uma viagem da prefeitura, ele não estava indo como prefeito, né? Estava indo como Davi Almeida, pessoa física, e que quem estava lá e que é servidor da prefeitura não estava na qualidade de servidor público. Na verdade, ele não contou pro MP nada do que ele não tenha dito publicamente. Em resumo, aquilo que ele já falou nas entrevistas, nas notícias, apesar de ele não ter falado muito sobre esse assunto, não trouxe nada de novo exatamente. Falou, foi uma viagem de folga, quem estava no avião sendo da prefeitura, né, sendo servidor público, estava, é servidor público, mas também é uma pessoa e não estava como servidor. Ele também teve que entregar lista de contratos que a empresa, porque ele viajou com o Roberto Lopes, né, da Royal Tech, que é uma das fornecedoras da prefeitura, teve que entregar contratos dessa empresa com a prefeitura e também listou aí 4 contratos firmados com essa empresa. Foram 4 no total. O que mais a gente pode falar? Essa viagem aconteceu em agosto e essa polêmica foi parar na Câmara Municipal de Manaus. A gente pode lembrar que a oposição falou bastante sobre isso, mas a base também estava mais forte. Acho que hoje ela está mais fragmentada. Mas naquela época a base também defendeu demais Davi Almeida, em especial Eduardo Alfaia. É líder do prefeito, né? Rebateu aí as críticas do colega. Ele chega, Eduardo Alfaia, no momento exatamente que acontece isso. Então ele pega uma liderança de ser líder do governo, líder do prefeito, no caso, na Câmara, exatamente no momento que essa bomba acontece. E é isso, assim, o que ele conseguiu responder para o Ministério Público foi aquilo que a gente já tinha escutado. Aí a gente tem que saber o que o Ministério Público vai fazer com essa informação. O Ministério Público não traz nenhuma novidade sobre o que exatamente ele já tem de material. Não sei se estrategicamente, né, se ele não pode dizer, se isso atrapalharia. Mas o fato é que o Ministério Público está apurando e Davi Almeida deu as explicações aí via ofício. Mas nada que a gente ainda não tivesse escutado. Nada de novo, né? Ok, Blink. Tem mais alguma coisa? Não, eu tô curiosa para saber o que a André vai trazer pra gente. A André tá um engarrafamento, obviamente o trânsito está pesado para os lados da Arena da Amazônia. Estamos aguardando o nosso repórter chegar. Vou ficar de olho também aqui. Apurar direitinho, exato, apurar mais informações para passar pra gente daqui a pouco. Qualquer coisa eu volto por aqui, se me chamar eu venho. Tá ótimo, obrigada, Blink. Valeu, Blink. Valeu, até segunda. 18 horas. E olha só, agora 6 horas e 15 minutos em Manaus, pedestres denunciaram com vídeos nas redes sociais o abandono nas passarelas de Manaus, além de falta de segurança nesses locais. Cid, o assunto, inclusive, foi denunciado na Câmara Municipal de Manaus também. O repórter André Meirelles, ele está acompanhando a questão e traz pra gente agora os principais problemas apontados pelas pessoas nas passarelas. Vamos acompanhar.
depredações, falta de iluminação, acessibilidade e principalmente perigo para quem precisa utilizar as passarelas de Manaus diariamente. Essas foram as denúncias abordadas pelo vereador Lissandro Preval na Câmara Municipal de Manaus nesta semana. Um vídeo em uma passarela na Avenida Carvalho Leal, em frente à Universidade do Estado do Amazonas, mostra buracos nas estruturas dos elevadores que, segundo o vereador, estão tomados pelo lixo. Estão sem telhado, sem iluminação, elevadores sem funcionar, as portas dos elevadores abertos, assim, permitindo a entrada de pessoas para uso indevido, uma série de problemas. Inclusive na frente de colégios, os alunos reclamam bastante das condições, principalmente à noite. O estudante de contabilidade Kevin Ferreira conta que para ele e qualquer outro pedestre é um risco passar por algumas passarelas de Manaus. As estruturas das passarelas de Manaus parecem estar precisando de manutenção, tanto na área estrutural quanto na parte da iluminação. Passei por algumas delas recentemente e percebi que há áreas danificadas. Isso é preocupante, pois pode representar risco para os pedestres que utilizam elas todos os dias, tanto para ir para o trabalho quanto para o dia a dia. O 18 Horas entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura para saber quando as passarelas de Manaus vão passar por reformas, mas até o fechamento desta edição não fomos respondidos. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco, no 18 Horas, governo federal adia a data do concurso unificado. Vamos acompanhar os detalhes sobre o assunto direto de Brasília, que é o próximo assunto aqui em instantes. 18 Horas. 18 Horas. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esse fim de semana com Karime Leão. Previsão do tempo. Para este sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens. É claro, deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 54%. A umidade relativa do ar fica entre 71% e 97%. Já para o domingo, a previsão também é de sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 67%. E a mínima prevista é de 25% e a máxima não deve passar dos 31 graus. 18 Horas. 6h18 agora, e o Rio Negro subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 24 metros e 46 centímetros acima do nível do mar. 18 Horas. E Manaus voltou a ser notícia negativa na imprensa internacional. É que a ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal colocou Manaus como a capital mais violenta do Brasil e também coloca a nossa cidade no ranking das 50 mais violentas do mundo. Ou seja, só comprovou o que a gente já sabe, não é, Cid? Inclusive que a gente até falou, foi destaque ontem aqui do 18 Horas. Quem mora aqui em Manaus sente diariamente na pele essa escalada da violência. A insegurança faz parte do cotidiano. Quem tem mais informações sobre esse levantamento é a repórter Nathalie Moraes, que está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, Manaus está em que colocação nesse ranking mundial aí da violência? A gente sabe que está entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Exatamente. Boa noite para você, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Sextou, mas a gente não sextou com uma notícia muito boa, né? Esse não é o tipo de notícia que a gente queria estar compartilhando. Isso porque não precisa de muita pesquisa para a gente saber que a sensação de segurança está passando longe aqui do cidadão amazonense, do cidadão da nossa capital Manaus. E aí Manaus ocupa, Karime, respondendo aí a sua pergunta, a 27ª posição no ranking mundial. Olha só, a gente aparece ali no top 30 das capitais mais violentas do mundo, né? A gente que eu nunca imaginei, inclusive, né, dar uma notícia como essa, porque é um número que realmente chama a atenção. Os números levantados nessa pesquisa, eles são assustadores, né? Como o Cid sempre costuma dizer, segurança, você precisa se sentir seguro e não precisa, né, não precisa de muita coisa. Segurança é uma sensação. É uma sensação, não adianta falar, não é você chegar e falar que investiu não sei quantos milhões, 13 milhões, não sei quantas novas viaturas, não sei quanto armamento, não adianta se na ponta a população não tem
a sensação, como o Cid fala, de segurança. Exatamente, Karime, né? E aí é dentro dos ônibus, é nas ruas, dentro dos carros, em qualquer lugar, as pessoas se sentem inseguras aqui na nossa capital e esses números, né, retratados aqui pelo levantamento da ONG mexicana Conselho Cidadão de Segurança Pública e Justiça Penal, só comprovam o que a gente mostra aqui diariamente no programa 18 horas, com essa sensação, com essa violência crescente aqui na nossa capital. E aí, inclusive, né, Manaus aparece entre os 10 municípios brasileiros do ranking das 50 cidades, né, mais violentas. E aí, em comparação às capitais brasileiras registradas no ranking, Manaus aparece aí em primeiro lugar como a mais violenta. E aí, Karime, né, a gente foi tentar entender o que esses números representam para o cidadão de bem, né? E para isso, a gente conversou com um especialista em segurança pública, o Coronel Amadeu Soares, e aí, inclusive, ele chamou a atenção para o abandono da pasta por parte do governo do estado. Ele falou, né, dessa situação. Não adianta, como você disse, Karime, não adianta comprar viaturas, comprar armamentos, se o servidor público, por exemplo, que é a pessoa que vai estar ali na ponta para proteger o cidadão de bem, ele não tem os seus direitos garantidos. Isso, inclusive, é uma matéria que a gente vai trazer ainda hoje aqui no programa. Logo depois, exato. Aqui no programa 18 horas, exato. Porque, né, os servidores da segurança pública, eles estão lá em frente à sede do governo para cobrar os seus direitos, que é garantido por lei. Então, os servidores da segurança pública do estado do Amazonas, desde ontem, eles foram lá ontem à frente da sede do governo do estado, nós falamos aqui no 18 horas, cobrar uma audiência com o governador Wilson Lima, cobrando pagamento de database, que segundo eles está atrasado há 4 anos. E daí, como eles não foram ouvidos, eles estão agora acampados lá e falaram que só vão sair quando tiver essa audiência com o governador. Ou seja, como que quer trabalhar a segurança pública se na ponta esses profissionais, como você bem disse, que é quem corre risco de vida nas ruas todo dia. São profissionais que saem sem saber se vão retornar para suas casas, né? E aí estão sem receber um direito que é garantido por lei. Como é que pode? Não consegue nenhuma audiência. Agora, vale a gente destacar, né, Karime, um estado tão bilionário como o Amazonas, né, que vem batendo recordes sucessivos aí de arrecadação, não tem como fazer o pagamento desses profissionais, e é exatamente para esse ponto que o especialista, né, chamou a atenção. Vamos ouvir aí a fala do Coronel Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública. Esse é um cenário extremamente preocupante, porque além de nós estarmos com uma posição no ranking extremamente vergonhosa para um estado bilionário como é o Amazonas, preocupa também essa situação de acampamento de servidores públicos em frente à sede do governo para reivindicar databases, ou seja, obrigações patronais que o governo do Amazonas deixou de cumprir. Além disso, preocupa Manaus ser uma cidade que não há patrulhamento ostensivo por parte da Polícia Militar, por deficiência de efetivo, deficiência de viaturas, deficiência de equipamentos, deficiência de tudo. E também por parte da Polícia Civil, que também sofre dos mesmos problemas. Agora entregaram umas viaturas aí, mas o problema não é a viatura, o problema é o policial, é o homem, que esse aí está desmotivado pela falta de pagamento e também a falta de estrutura para ele dar sequência ao trabalho dele. 18 horas. Cid, Karime, ouvintes, né? A gente ouviu aí agora a fala do Coronel Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública. Inclusive, Karime, o Coronel Amadeu Soares, ele já foi secretário de Segurança Pública Sim. aqui do nosso estado. Então, ele é uma pessoa que tem conhecimento das necessidades e ele sabe bem o que ele está falando quando ele se refere aí aos policiais militares, já que ele é, né, um policial da reserva. E aí é difícil você falar tanto e você cobrar tanto que nós tenhamos essa sensação de segurança, que nós tenhamos segurança, já que esses profissionais, como o coronel disse, estão desamparados, né? A gente sempre parabeniza os policiais militares pelo trabalho que eles fazem de atuação, mas dessa vez a gente realmente precisa chamar a atenção para a pasta, a gente precisa chamar a atenção para as autoridades públicas aqui do Amazonas, porque a gente virou
manchete internacional. Olha só, Manaus aparece aí na 27ª posição entre as cidades mais violentas do mundo. Como não chamar a atenção para um número como esse? A mais violenta do país. E a gente tá falando, a gente ficou na frente de Rio de Janeiro e São Paulo. Exatamente. A cidade mais violenta do país. E a gente sempre falou aqui, porque não há gestão, não há estratégia, não há um plano de governo para a segurança pública. E o pior, o profissional que está lá na ponta, como você disse, que vai lá para as ruas todos os dias, honrar a farda, trabalhar na segurança pública, estão abandonados, porque se precisa fazer acampamento na sede do governo para pedir uma audiência com o governo, quer dizer, é claro que a segurança pública está em crise. E aí, Karime, né, desses números divulgados aí pela essa pesquisa internacional, entre as 10 cidades brasileiras, né, com mais mortes violentas, Manaus também aparece ali no top 10, infelizmente. E aí a maioria dessas cidades, inclusive, elas são aqui na nossa região. As cidades do norte e nordeste, elas lideram, né, nesses casos de mortes violentas, e Manaus aparece aí na 5ª posição. Dando os dados gerais, né, Colima, no México, se manteve aí como a cidade mais violenta do mundo pelo 2º ano consecutivo. A gente espera, é claro, que com esses números a gente consiga chamar a atenção e mudar e reverter toda essa situação para que na próxima pesquisa a gente possa trazer um outro cenário, né, Karime? Sem dúvida, melhor. Obrigada, é isso. Boa noite. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite. 18 horas. Olha, policiais civis e militares decidem manter acampamento em frente à sede do governo no Amazonas e só sair de lá quando o governador Wilson Lima atender a categoria para falar sobre a reposição salarial atrasada há 4 anos. Exatamente, que a gente estava conversando aqui com a Nathalie, né, Cid? Lembrando que ontem nós falamos sobre o protesto dos profissionais de segurança pública do estado em frente à sede do governo do Amazonas, pedindo uma audiência com o governador. E como não foram atendidos, eles decidiram acampar. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes sobre o assunto. Vamos conferir. Montadas na frente da sede do governo, o grupo de policiais civis e militares pretende ficar até ser recebido pelo governador Wilson Lima. A manifestação dos profissionais da segurança pública do Amazonas começou nesta quinta-feira com uma carreata da sede da Delegacia Geral até a sede do governo, onde um grupo montou acampamento. O ato faz parte da estratégia de luta da categoria pelo pagamento da database dos últimos 4 anos, como explica o policial civil e sindicalista James Figueiredo. Não temos data para sair daqui até conversar com o governador sobre a questão da database, né, que é um problema sério. Tem entidades que já estão com 5 anos sem receber a database, que é uma reposição das perdas inflacionárias, né? Está assegurado na Constituição a reposição salarial de todo trabalhador, e o governo está em dívida já com essas entidades, umas 5 anos, outras com 4 anos. Isso é humanamente impossível o trabalhador continuar desenvolvendo sua missão, né? Tendo essas perdas que já afetam 1/3 do seu salário, né? Representa para alguns 30%, para outros muito mais. A categoria busca também a promoção e abono fardamento. De acordo com o policial civil James Figueiredo, até o momento ainda não se fala em greve, mas a classe não vê outra saída com o rumo que a situação vem tomando. Nós sabemos que essa situação é uma situação muito delicada, né? Quando envolve as forças da segurança. É histórico isso, essa união de todas as entidades representativas de classe da segurança nunca houve. O governo Wilson Lima conseguiu unificar a luta sindical das forças de segurança. Então isso é histórico e ao mesmo tempo é preocupante, porque existe já um desconforto dentro das delegacias, dentro das SICONs. Isso vai lá na frente, pode trazer um problema maior, que é uma
provável paralisação, e isso nós não queremos, porque nós sabemos o nosso compromisso com a sociedade, sabemos que uma paralisação das forças de segurança é muito sério, a criminalidade tomou conta do nosso estado, mesmo com a polícia na rua. Imagine se a polícia parar, isso nós não queremos. Nós temos responsabilidade, mas o governador também tem que ter responsabilidade como gestor do estado. Até o fechamento da reportagem, o governo do estado não se pronunciou sobre a manifestação dos policiais e, a exemplo do que vem fazendo com outras categorias, não deu nenhum sinal de que vai receber os servidores da segurança pública do estado para dialogar. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h30. Vamos direto para a Arena Amadeu Teixeira, onde acontece o lançamento da pré-candidatura de prefeito do deputado federal, capitão Alberto Neto, com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, André. Então, você está aí ao vivo acompanhando o evento. Casa cheia, André. Fala pra gente. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite, André. Boa noite a todos os ouvintes. Olha, a gente está nesse momento aqui e já está bastante movimentado aqui, hein? Promete cada vez chegando mais pessoas aqui no local, mas nesse momento, aproximadamente mais 300. Alô, André, nós perdemos o contato. O André está ao vivo conversando com a gente, direto lá na Arena Amadeu Teixeira, onde acontece daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, é o horário que está marcado. André? Oi. Oi. Sim, então, Oi. as pessoas estão chegando aí, não é? Alô? Isso. Então certo. Promete hoje a lotação aqui no local, já que nesse momento tem aproximadamente cerca de 300 pessoas já apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no local. Ele que chegou hoje, por volta de 11 horas da manhã e foi recebido ali por dezenas de apoiadores que estavam trajados com camisas da seleção brasileira e de políticos, como o delegado Pablo e Débora Menezes. Enquanto aguardava, os bolsonaristas entoaram vários coros ali, falando várias questões de situação de direita, também levantaram várias faixas ali no local durante essa recepção no aeroporto ali de Manaus, e contou também com a presença do deputado federal, o capitão Alberto Neto, que inclusive quando ele estava passando ali ouviu dos apoiadores gritos aí de prefeito, da militância bolsonarista do deputado estadual delegado Péricles, e também estava ali no local os vereadores Raíf Matos e Marcel Alexandre, porque eles são do PL, porque esse evento que acontece nesse momento é do PL com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, Então, a gente já foi avisado aqui que ele não vai falar com a imprensa nem antes e nem depois, assim também como se repetiu hoje pela manhã. Assim, quando ele chegou no aeroporto, passou ali pelo local, foi feita uma corrente ali de policiais para poder ele passar e ir para o carro e em direção aí até aqui a Arena Amadeu Teixeira, e não falou com a imprensa também. Hoje já está definido que ele não vai falar. Quem vai falar mesmo é só o deputado aí Alberto Neto. Por quê? Porque o ex-presidente Bolsonaro está aqui nesse evento na Arena Amadeu Teixeira hoje justamente para apresentar o apoio do PL de quem é o candidato a prefeito de Manaus, que no caso é o deputado aí Alberto Neto, deputado federal. Então, o movimento por aqui é grande. A gente consegue observar, Karime, Cid e ouvintes, que cada vez mais vem entrando os apoiadores aqui, que eles estão trajados de camisa verde, camisa amarela, aquela camisa da seleção brasileira, e também a bandeira do Brasil, que normalmente a camisa é da seleção brasileira, mas eles adotaram aí para que a gente pudesse fazer esse apoio à direita aqui na cidade de Manaus, que acontece esse evento. Eu estava agora há pouco ali fora, inclusive, antes de chegar aqui, o trânsito está bastante complicado, Karime, Cid e ouvintes, tanto para quem vem ali do sentido centro-bairro pela Avenida Djalma Batista, Avenida Constantino Neri, um trânsito caótico, intenso, e também há várias caravanas dos carros, Quem parece aí que quem não
vai entrar aqui na Arena Amadeu Teixeira, não vai participar desse evento, mas está apoiando de certa forma esse evento do lado de fora, né? Que são as pessoas que estão chegando com os carros, estão fazendo alguns paredões aqui na frente, e como eu falei no começo, né? Aqui tem cerca de mais ou menos 300 pessoas, mas acredita aí que pode chegar mais pessoas aqui no local. Por quê? Porque assim que eu estava lá fora, antes de entrar aqui no local, tem muita gente lá fora, uma movimentação grande, e claro, né? Como todo evento tem ali local, né? Antes de apreciar esse evento, porque só começa daqui a pouco, né? Está previsto para iniciar a partir de 7 horas da noite, né? Agora 6 horas e 31 minutos, e daqui a pouco, daqui meia hora, é previsto que comece esse evento. Não que o ex-presidente Bolsonaro vá entrar às 7 horas, não. É o evento que começa a partir de 7 horas, então várias lideranças políticas, né? Vereadores, deputados, o apoio da direita, todos eles já estão aqui no local justamente aí para participar desse evento, né? E a gente vai continuar por aqui. Olha só, se der tempo, né, Karime, Cid e ouvintes, a gente volta daqui a pouco para falar com as pessoas que estão chegando aqui no local. Inclusive a gente vê que as pessoas estão chegando de caravana, estão chegando com banner, com faixas, mostrando o bairro de onde veio, mostrando aí o apoio a esse evento que acontece aqui na Arena Amadeu Teixeira, e o apoio, né, do PL com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro para anunciar aí a possível pré-candidatura de Alberto Neto, que é do PL, que acontece daqui a pouco, 7 da noite. Karime, Cid. Obrigada. Perfeito. Obrigado, André. Obrigada pelas informações. Qualquer coisa, chama a gente que você entra novamente ao vivo. Muito obrigada. 18 horas. E vamos agora para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, depois de tanta polêmica e de tanto impasse, né, o concurso nacional unificado foi realmente adiado por causa, claro, da tragédia causada pela chuva no sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, pelo menos 37 pessoas morreram, mais de 70 estão desaparecidas. Bom, Cadu, o governo já definiu uma nova data para a prova. Cadu, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Cid Soares, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Não, Karime, o governo federal não redefiniu a data da prova do CNU. Por enquanto, o concurso está suspenso por tempo indeterminado. Agora à tarde, teve uma coletiva de imprensa aqui em Brasília com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, também com o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, e com representantes da Casa Civil e da Advocacia Geral da União. Foi definido o seguinte, Karime, que as provas do concurso que já estavam nas capitais em fase de transporte para as cidades do interior estão sendo levadas de volta às capitais, onde vão ficar guardadas em poder da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança até uma nova determinação. Ou seja, Karime, o governo não vai mandar fazer outra prova, é a mesma prova para todos. Então isso não mexe na preparação do candidato. O governo tomou essa decisão, Karime, por motivo jurídico e também político, viu? Jurídico porque realizar uma prova do tamanho do CNU em todo o país, ainda mais que é um modelo inovador de concurso público, exceto no Rio Grande do Sul, geraria uma judicialização e com certeza a justiça iria invalidar o concurso público. E a situação está piorando a cada hora, não é mesmo? A tragédia se expande agora para Santa Catarina, que já contabiliza mortes por causa das chuvas. Não dá para realizar um concurso a nível nacional, sendo que uma das regiões do país está em completa crise, está no caos. E o motivo também político, Karime, é que realizar uma prova nacional em meio à crise no sul do país seria uma insensibilidade do presidente Lula, que já está sendo criticado pela demora na ida até o Rio Grande do Sul. Karime, eu trouxe pra gente ouvir um trecho da fala da ministra Esther Dweck nessa coletiva de imprensa. Então vamos ouvir. Então, essa decisão
de adiamento do concurso, ela justamente busca garantir a integridade dos participantes, inclusive a sua integridade física, nas regiões onde seria impossível o deslocamento, né? Mas é uma integridade em todas as dimensões, preservando a vida das pessoas e também conferindo segurança jurídica ao concurso, que é algo essencial para todo mundo que está prestando o concurso. Então, mais uma vez, eu queria reforçar que essa decisão é para atender a todos os candidatos. Claro que motivada por uma calamidade, claro que muito solidarizada com a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, todas as vítimas e todas as pessoas que estão impactadas por isso, mas é uma decisão que preserva todos os candidatos e vai garantir segurança jurídica ao todo o concurso. Não temos uma nova data. Eu quero deixar bem claro que a gente, nas próximas semanas, poderá divulgar uma nova data, mas nesse momento, toda a questão logística envolvida com a prova não nos permite hoje dar uma nova data com segurança. A gente imagina que em algumas semanas, ou até menos, a gente consiga já, para todos os candidatos, divulgar a nova data, assim que a gente consiga resolver todas as questões logísticas envolvidas na realização dessa prova. Como vocês já imaginam, já acompanham, é uma questão logística muito complexa que envolve praticamente o Brasil inteiro. 18 horas. Karime, ao longo do dia teve muito disse-me-disse, informações desencontradas, ora o concurso seria mantido, ora seria suspenso. Houve um vazamento excessivo de informações que acabou causando um transtorno ao público, né? Muita gente estava aguardando informações. Isso mostrou que o governo não está preparado ainda para gerenciar esse tipo de crise. O fato agora é que a decisão está tomada, o CNU, o Concurso Nacional Unificado, também conhecido como Enem dos concursos, foi suspenso por tempo indeterminado. Isso vai prejudicar muita gente que mora no interior, que estava em viagem para as cidades onde seria realizadas as provas. É um transtorno, perda de dinheiro, de tempo, mas olhando por outro lado, Karime, pode ter sido melhor, viu? Porque imagina, o candidato viaja de barco, como é o caso do interior do Amazonas, né? Viaja de barco até a cidade onde vai fazer a prova, o candidato faz a prova e o concurso é anulado? Seria pior ainda, né? Karime, Cid. Bom, Cadu, depois daquele ato, né, pelo Dia do Trabalhador, que não deu muito certo aí pro PT lá em São Paulo, a ordem do Palácio do Planalto agora é preservar a imagem do presidente Lula e permitir que ele só participe de eventos realmente grandes. Cadu, mas quem é que vai segurar a língua afiada do Lula? Como é que fica isso? Tem sido difícil segurar a língua afiada do presidente Lula, Cid. Esse é um problema que a equipe de comunicação do Palácio do Planalto precisa resolver urgentemente. O fiasco de quarta-feira acendeu alerta de novo no Palácio do Planalto. Houve um erro, uma falha de comunicação entre o pessoal das centrais sindicais que organizou o ato pelo Dia do Trabalhador e com a equipe de governo, né? Houve falha de comunicação entre os dois lados. Os organizadores, Cid, sabiam que o movimento sindical está enfraquecido, ainda sente os efeitos do fim da contribuição sindical, não entra mais dinheiro no caixa, ou entra muito pouco dinheiro do caixa dos sindicatos. Eles sabiam que as lideranças sindicais estão insatisfeitas com o governo Lula e não deram esse alerta à equipe do governo, que seria um evento esvaziado. Então não tinha como colocar 15, 20 mil pessoas no estacionamento do Itaquerão. E o Palácio do Planalto, por sua vez, Cid, não fez a checagem necessária e deixou rolar. Até porque o Dia do Trabalhador, tradicionalmente, é uma data dominada pelos sindicalistas metalúrgicos, é uma data símbolo do PT, então relaxaram, acharam que ia dar certo. Deu errado, né? E essa fotografia vai ficar na história pegando no pé do presidente Lula. Por isso, Cid, o Palácio do Planalto vai dar um tempo para preservar a imagem do presidente Lula. A agenda dele vai ficar restrita aos eventos institucionais do governo federal. Se as lideranças do PT quiserem que Lula participe dos eventos para dar uma alavancada nas pré-candidaturas, os candidatos vão ter que se mobilizar, colocar bastante gente na plateia e fazer uma boa fotografia, né? Porque o esvaziamento de público só serve de combustível para os adversários. Até porque o marketing de Jair Bolsonaro se baseia principalmente na lotação de público. Cid, Karime. Exatamente, Cadu. Agora, Cadu, traz pra gente os outros destaques do dia, as rapidinhas do dia.
Bora de rapidinhas, Karime Cid. A gente começa falando de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele teve a prisão relaxada hoje pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mauro Cid estava preso há pouco mais de um mês por causa de um áudio que vazou dele, falando que teria sido coagido pelo Alexandre de Moraes. Ele foi posto em liberdade, mas comprometeu em manter o acordo de delação com o STF. Vamos seguir acompanhando. Mudando de assunto, Karime, hoje os servidores do IBAMA anunciaram que rejeitaram a proposta do governo federal de reajuste de salário. O governo acenou com um reajuste geral de 20% a 30%. É um percentual bem maior em relação a outras categorias do serviço público. A gente lembra que outras categorias, 85% das categorias receberam apenas um reajuste dos auxílios, alimentação, creche e saúde. Ainda assim, Karime e Cid, os servidores rejeitaram por entenderem que a proposta do governo federal seria uma falácia, que na verdade poderia ser bem menos do que eles estão anunciando. Ou seja, o impasse continua e as atividades importantíssimas de fiscalização do IBAMA seguem paralisadas. Eu volto com vocês, Karime Cid. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Cadu. Bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana, Cadu. 18 horas. Olha, você deve lembrar daquele acidente no viaduto de Flores em que um motorista dirigindo na contramão tirou a vida do motorista Irivaldo da Silva. Ele morreu no momento em que levava a esposa para o trabalho. O mototaxista, Cid, ele estava direitinho dirigindo, levando a esposa na garupa para ir para o trabalho, quando foi surpreendido com um carro que subiu o viaduto na contramão. O acidente, é claro, deixou ele morto e a sobrevivente dessa tragédia, a viúva Cíntia Gonçalves, sofreu múltiplas fraturas e recebeu alta médica agora, há pouco tempo. Ela já está em casa, mas é claro, acamada e precisando de cuidados especiais. A repórter Nathalie Moraes esteve com ela e traz mais detalhes a respeito deste drama, como está o dia a dia da viúva Cíntia Gonçalves. Sobrevivente da tragédia e viúva do mototaxista Irivaldo da Silva, de 37 anos, a Cíntia aceitou conversar com a nossa equipe e contou pra gente tudo o que aconteceu na manhã do último dia 8 de abril. O motorista do veículo foi identificado como Fábio da Silva Moreira, de 40 anos. O empresário dirigia uma caminhonete e invadiu o viaduto de Flores na contramão e atingiu em cheio o mototaxista Irivaldo Silva, que morreu na hora. O carro arrastou a vítima por mais de 450 metros após ser atingido. O corpo da vítima parou em cima do carro do suspeito. E mesmo com forte impacto, a Cíntia se manteve acordada e é uma sobrevivente dessa tragédia. A Cíntia confirmou que o Fábio, o motorista do veículo, estava muito embriagado e tentou subornar as testemunhas. Casados há pouco mais de um ano, a Cíntia soube do falecimento do marido só depois de uma semana. Depois de sofrer múltiplas fraturas, foram 17 dias de internação na unidade de terapia intensiva do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. E dentro de 40 dias, ela deve passar por uma nova cirurgia. Um dos maiores sonhos da Cíntia hoje é iniciar a fisioterapia e, quem sabe assim, voltar a andar. Para isso, a família da Cíntia criou um Pix solidário para quem puder ajudar a Cíntia, que nesse momento está precisando de medicamentos e fraldas geriátricas e também de fisioterapia. A chave Pix da Cíntia é o CPF 475-947-80272. E quem pede ajuda é a vítima dessa tragédia. Eu sei que não vai trazer de volta, a vida dele, mas eu peço que tenha a justiça dos homens, que eu sei que a justiça divina ele vai ter um dia, mas eu não quero que saia impune. Depois de ter sido preso em flagrante, em menos de 24 horas, o motorista, Fábio, teve a liberdade provisória concedida pela Justiça do Amazonas. O homem pagou uma fiança de R$14 mil e ficou proibido de dirigir. E hoje está nas ruas, levando a vida normalmente. Enquanto isso, a Cíntia segue presa em uma cama, viúva e necessitando de cuidados médicos. A sobrevivente dessa tragédia pede justiça. Eu tenho consulta com ortopedista, tenho gasto com medicação, com fisioterapeuta. E
e outras coisas, né, que eu vou precisar no decorrer desses dias, porque o trauma foi grande, tá? E quem puder ajudar, minha nora criou um Pix solidário, então eu tô enviando meu Pix solidário, quem puder ajudar eu agradeço. A nossa equipe de reportagem tentou ouvir os advogados do motorista, mas até o fechamento da matéria não tivemos nenhuma resposta. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, caso realmente terrível, né? 6 horas e 49 minutos agora. A produção de bicicletas na Zona Franca de Manaus atingiu o menor nível em 14 anos. No ano passado foram produzidas 456.417 bicicletas, 19,7% menor quando comparado ao ano de 2009, quando se registrou o menor volume até então. E os números são da Associação Brasileira dos Fabricantes do Setor Abraciclo. E a expectativa projetada para 2024 é que também haja uma queda, só que de 21,2%, totalizando 360 mil unidades produzidas. 18 horas. Muito bem, agora vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para hoje à noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista pode chegar a 25 graus. As chances de chuva são de 62%. A umidade relativa do ar gira em torno de 75% e 98%. 18 horas. E a Procuradora de Contas do Amazonas vê excesso de cargos comissionados e recomenda para a Secretaria de Infraestrutura fazer concurso para engenheiro. A Secretaria deve enviar em 15 dias ao órgão de fiscalização as informações com as providências tomadas para que o concurso público seja realizado em até 180 dias. Agora nós vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. A recomendação da procuradora Elisandra Monteiro, chefe da Coordenadoria de Pessoal do Ministério Público de Contas do Amazonas, teve como base o artigo 37 da Constituição Federal. A procuradora destacou que no caso da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Governo do Amazonas, a desproporção entre o número de cargos ocupados por engenheiros comissionados em relação aos efetivos. Com isso, segundo a procuradora Elisandra Monteiro, existe desvio de propósito original dos cargos comissionados, uma vez que esses cargos só deveriam assumir funções de direção, chefia ou assessoramento. Após consulta CEINFRA, verificamos que a maior parte dos engenheiros são hoje ocupantes de cargos comissionados que necessariamente não foram escolhidos por critérios objetivos, mas não é só isso. A Constituição brasileira, ela atribui uma missão específica aos cargos comissionados, pois eles são destinados ao desempenho de funções de direção, chefia e assessoramento, enquanto que os engenheiros, eles desempenham uma função eminentemente técnica, que não se adequa às atribuições próprias dos cargos em comissão. Por isso, a procuradora do Ministério Público de Contas, Elisandra Monteiro, recomendou ao secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique dos Reis Lima, a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos de engenheiro em caráter efetivo. Já que o concurso é o meio previsto para selecionar com critérios previamente estabelecidos, os profissionais tecnicamente mais capacitados. E o Estado, ele investe valores consideráveis em obras públicas, e, portanto, necessita de profissionais escolhidos de uma forma mais impessoal. Então, verificando que hoje a maior parte dos engenheiros são ocupantes de cargos em comissão, é que houve então essa necessidade de recomendar ao órgão a realização de concurso público. Conforme a recomendação, a CEINFRA deve enviar em 15 dias ao Ministério Público de Contas as informações com as providências tomadas para que o concurso público seja realizado em até 180 dias. O 18 horas entrou em contato com a CEINFRA para saber se a secretaria iria acatar a recomendação do Ministério Público de Contas, mas até o fechamento da reportagem, a assessoria informou que ainda aguardava a aprovação de uma nota sobre o assunto. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte.
E é com ele, Cid Soares. Boa noite, Cid, mais uma vez. Então, traz pra gente agora os destaques, o que vai ter aí de bom pra esse fim de semana? Bom, Karime, desculpa, eu não vou trazer muita coisa lá tão de boa, que eu vou começar com uma notícia aqui, claro, tá preocupando o Brasil inteiro. Ah, sim, lá no sul. Essa situação verdade. do sul ali tá preocupando. E olha, essa cheia lá no Rio Guaíba, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, provocou alagamentos nos centros de treinamentos do Grêmio e Inter, hoje de manhã. Com os jogos do Campeonato Brasileiro no fim de semana adiados, a dupla Grenal deu folga aos jogadores. Os campos do CT Parque Gigante do Inter foram completamente tomados pela água. Ainda ontem, logo após um treinamento no local, o clube informou que fechou o CT e proibiu o acesso da imprensa por questões de segurança, assim como adotou medidas de resguardo e proteção de equipamentos usados para o futebol. É provável que os próximos treinamentos aconteçam no estádio Beira Rio, quando a situação do CT ainda continua desse jeito, não for normalizada, Em outro extremo da capital gaúcha, o CT Luiz Carvalho do Grêmio também sofre com os efeitos das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana. A água atingiu o complexo gremista e inundou completamente a rua João Moreira Maciel, onde fica a entrada do CT. E é isso, a gente vai aqui aguardar outras informações em relação a isso. E é claro, desejar o melhor, para que as coisas aconteçam da melhor forma. A preocupação muito grande. Nossa solidariedade, as famílias enlutadas, as pessoas que estão passando por essa tragédia. Exatamente. Bom, em desvantagem para o jogo da volta por sofrer derrota por 1-0 para o Flamengo no próximo dia 22 aqui na Arena da Amazônia, Onça Pintada precisa reverter essa partida por 2 gols de diferença para avançar para as oitavas de final. O presidente do Amazonas, Wesley Couto, ele resumiu a projeção para o jogo de volta e acredita que o Auronegro tem totais condições de conseguir uma classificação histórica dentro de casa. Ele disse que foi um jogo difícil, por se tratar de uma equipe como o Flamengo, que tem um investimento milionário e é um dos maiores investimentos do país, talvez o maior investimento da América Latina. Mas o Amazonas conseguiu o objetivo de fazer uma boa partida e de deixar o resultado em aberto. Na segunda-feira, dia 6, o Amazonas encara a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, lá em Campinas, em São Paulo. E o Princesa dos Solimões embarcou na madrugada desta sexta-feira para o confronto contra o Rio Branco, no Acre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O duelo é neste sábado, portanto amanhã, a partir das 18 horas, horário de Manaus, no estádio Florestão. É o que tínhamos para hoje. Obrigada, Cid, pelas informações. Agora 6 horas e 56 minutos. 18 horas. E vamos voltar, Cid, ao vivo, conversando com o André. Ele está lá na Arena Amadeu Teixeira, onde acontece o lançamento da pré-candidatura a prefeito de Manaus, o deputado federal Capitão Alberto Neto, com a presença do ex-presidente Bolsonaro. André, traz as novidades pra gente. Boa noite. Muito boa noite mais uma vez, Karime, Cid, e também aos ouvintes que estão em ponto 7. Olha, tá agitado por aqui, mais pessoas estão chegando aqui pelo local. O evento está previsto para iniciar daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite. Eu estou aqui nesse momento com um dos participantes que veio prestigiar esse evento, é o Lúcio. Ele veio daqui próximo, no Vieira Alves, é integrante também do movimento de direita aqui de Manaus. Qual a expectativa aqui para esse evento de hoje, Lúcio? A expectativa é a consolidação da democracia, como também a consolidação da direita no Amazonas, que mostra também que está mudando a conscientização da população, que você observa nessa sexta-feira, as pessoas estão vindo muito trabalho para prestigiar este movimento. Bolsonaro mostra hoje que um governante tem que ter, além da transparência, a capacidade de governar um país. E é isso que ele veio mostrar aqui e consolidar seus candidatos à próxima eleição para prefeito. Agora, seu Lúcio, acha que o PL escolheu o pré-candidato para a Prefeitura de Manaus, certo? Que é o Capitão Alberto Neto, que vai ser anunciado daqui a pouco? É uma decisão do PL, A gente tem que respeitar. E no momento é o candidato do PL que mais tem se destacado dentro do PL. É como o PL tem enxergado isso. E nós estamos aguardando qual é a posição do PL em relação também até ao vice. É certo que, como está muito antes das eleições, novas coligações podem ser feitas, novas composições referente a vice. Isso vai ser definido até, eu acredito que o mês de junho.
Entendi, muito obrigado, Lúcio, né? Veio aqui do Vieraldo, está prestigiando aqui o evento que começa daqui a pouco, a partir das 7 da noite, e a gente vai continuar acompanhando aqui, Karine e Cid. Volto com vocês. Obrigado, André. Muito bem. Faltando aí um minutinho mais para as 19 horas. Espero que dê tudo certo aí também. Fica com Deus, André. Obrigado pelas informações. Vamos direto agora para o nosso editorial 18 horas com Karime Leão. Editorial 18 horas. A falta de segurança pública no Amazonas volta a ser notícia internacional. A ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal voltou a colocar Manaus entre as cidades mais violentas do mundo, em primeiro lugar como a capital brasileira mais violenta. Não há muita novidade em dizer que Manaus é uma das cidades mais violentas do mundo. Já informamos isso aqui várias e várias vezes nos últimos anos. O problema é que a situação está piorando. O que não muda é o comportamento do governo do estado. Continua não dando qualquer satisfação para a sociedade. Tenta se esconder e finge que nada está acontecendo. Mas a população está vendo o descalabro do avanço do crime organizado. Mais do que vendo, sofrendo as consequências da falta de segurança pública no Amazonas e em Manaus. E a situação, infelizmente, tende a piorar por falta de ação do Estado. 18 horas. 7 em ponto, ficamos por aqui agradecendo, é claro, a sua companhia, gente. Um beijo, até segunda-feira. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, bom fim de semana a todos e até segunda. Você ouviu 18 horas.